Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giovanni Brescancini Picchiotti, eu sou assistente de juiz e proprietário do curso 90 Pontos. Eu, a Rafaela e o Renan decidimos começar esse canal, Banana e Morango, no qual entrevistamos uma série tanto de profissionais da saúde mental, como outros que, por suas atribuições, lidam com um difícil equilíbrio entre disciplina e bem-estar, entre fazer o que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, manter a saúde mental e o prazer em viver. Hoje eu estou com o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que é primeiro secretário da Alesp, e tem uma carreira muito extensa. Ele já fundou jornal, ele tem uma série de cargos diferentes até chegar em sua posição atual. Então, com certeza, ele lidou com muito desse equilíbrio na prática. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Rafa. É uma satisfação estar aqui com vocês todos e todas nesse Banana com Morango. Isso, Banana e Morango. Banana e Morango, um delicioso banana e morango. Veio um smoothie. É mesmo? A gente, quando veio a prova para escrevente, tanto a Rafaela como o Renan, eles queriam estudar para essa prova. E eu os ajudei, porque eu tirei uma nota alta, eu acertei 97 de 100, e tem uma facilidade de simplificar. Então, eu comecei a ensiná-los, só que um dia eles estavam muito desgastados e eu levei eles para tomar um smoothie do Mac, de banana com morango. E nisso a gente trocou um pouquinho de figurinha e a gente se perguntou, né, se a gente que está assim, no começo de carreira já lida com isso, imagina quem está, né, o que mais não teriam para acrescentar para a gente. Giovanni, acertar 97 de 100, como é que é errar 3 de 100? Eu fiquei muito feliz, né, quando eu fiz a prova. Então, inclusive para mim, isso quando eu fiz, eu não sabia que eu tinha ido tão bem, mas eu sabia que eu tinha ido bem. E me veio um pensamento assim, eu estava andando na Paulista e há pouco tempo eu tinha tido um término naquela época. E aí eu via os casais felizes assim, eu pensava, o vínculo deles provavelmente é passageiro, mas o meu vínculo com a administração pública, ele é eterno. Que é uma piadinha, né, mas realmente é uma conquista muito grande passar no concurso público por tudo que possibilita depois também. 35 anos é quase uma eternidade em alguns casos. Então, mas é difícil lembrar das 97 que você acertou. Você lembra das 3 que você errou? Lembro sim. Uma de direito penal, que era sobre falsidade ideológica, que eu achava que... Eu não sabia que era qualquer formulário que você inserisse alguma informação falsa que seria falsidade ideológica. Eu achava que tinha que ser um documento, né? E aí eu errei por conta disso. Teve um outro erro que foi de informática e teve um outro erro que foi de atualidades. Era alguma notícia da época que eu não estava muito atento. Então vamos retomar cada um o seu papel. Certinho. Se o senhor deputado fosse se introduzir para alguém que está querendo entrar no serviço público e fazer a diferença, como o senhor se apresentaria? Bom, eu já estou há bastante tempo no serviço público, né? Acho que não faz 35 anos, mas quase por aí. Eu entrei no serviço público, não foi por concurso público, nem foi por cargo de confiança, eu entrei por mandato eletivo. Acho que não é um caminho muito, digamos, comum. E depois uma coisa foi levando a outra e eu acabei ficando aqui nessa área, mas eu tenho uma experiência na iniciativa privada anterior a essa. Mas eu acabei, acho que eu faço o que eu gosto. Sou uma pessoa que faz o que gosta. Tem que gostar mesmo, porque é algo que praticamente o senhor não tem horário, né? É uma função que te ocupa o tempo inteiro, o senhor nunca deixa de ser deputado. Curiosamente, essa é uma confusão na cabeça da gente, mas mais na cabeça das pessoas. Porque, a princípio, você tem mandato 24 horas por dia, correto? Você não deixa de ser deputado porque você chegou em casa e vai dormir. As pessoas que precisam de você, ou que precisam de uma intervenção sua, vão te procurar na hora que elas precisarem procurar. Agora, se alguém vir você numa hora de lazer, provavelmente vai pensar, o deputado aí, vendo jogo de futebol, ou fazendo alguma coisa, como se isso fosse proibido. Sim. Então é uma coisa curiosa, o mandato é um negócio que não te larga, né? Agora nós estamos falando de um deputado, né? E quando você é prefeito? Imagino que ainda mais, né? Porque o deputado ainda está na Assembleia, né? Agora o prefeito, ele está
primeiro, o prefeito é mais próximo, né, do que o governador, do presidente, está mais próximo do dia a dia das pessoas. E é um só. E é um só. Vereadores são dezenas, deputados são dezenas. Prefeito, governador, presidente é um só. Né? Então, mais... Segundo, todo mundo sabe para que serve o prefeito. Você tropeçou na rua, é o prefeito. Né? Encheu de água ali a sua casa porque choveu, é o prefeito. E todo mundo sabe para que serve o presidente da República. Aumentou o preço do feijão, presidente da República. Agora, deputado, ninguém sabe muito bem para que serve. É. E aumenta um pouquinho mais, né? Porque várias coisas não é nem o presidente que consegue fazer, não é nem o prefeito. Mas, assim, se existe dentro dessa cidade, vem a ideia que é do prefeito. Se existe nesse país, é do presidente. No imaginário das pessoas é isso. Você é uma pessoa que resolve. E não é, você não resolve nada sozinho, né? Você dá encaminhamento. E outra coisa, o problema é... Os problemas não são de solução, porque sempre uma ação para encaminhar determinada situação acaba engendrando uma outra, e depois uma outra, e uma outra. É uma coisa contínua, né? É uma busca por um equilíbrio, né? Entre muitas vontades, muitas forças e muitas questões mesmo, né? A gente tem recursos limitados e necessidades infinitas. É uma autocontínua nesse sentido que você está falando, essa busca por equilíbrio. O senhor já foi vereador, já foi prefeito, deputado, já fundou jornal, o senhor já fez muitas coisas. Por o senhor ter conquistado tudo isso, eu imagino que o senhor deva ter exigido muito de si. Como que o senhor faz para essa autoexigência não virar um excesso de cobrança que te paralisa, te faz se sentir mal, e ao revés é algo que te empurra e te ajuda a evoluir? Você vê como é que as coisas são, né? Eu fui essa semana numa consulta no neurologista. E eu fui reclamar com ele, falei, olha, está acontecendo comigo uma coisa que nunca me aconteceu. Que assim, quando você chega num lugar que tem muita gente, e em especial quando você vai se expor em seguida, e vai se expor num tema que você acha que não tem domínio sobre ele, como se você tivesse domínio sobre algum tema, que isso fosse possível, eu tenho a sensação de que eu vou ter uma vertigem. Aí depois eu vi tudo isso e ele falou, não, isso aí é uma fobia, que você entender como é que você lida, porque o que te assusta não é a situação em si, mas é a expectativa do que possa acontecer. Então, isso que você me perguntou agora, como é que eu lido com isso? Eu vou no neurologista, porque nem sempre você consegue lidar com isso. Sim. E a hora que eu faço isso, falar em público, enfrentar situações como essa, eu faço há 40 anos. Talvez mais, você tinha no seminário católico, você tinha a figura do leitor. O que era o leitor? O leitor era um menino, era um seminário masculino. O leitor era um menino que, nas refeições, enquanto os outros meninos comiam, e faziam isso em silêncio, você era o cara que lia em voz alta para eles ouvirem enquanto comiam. No dormitório, enquanto eles se arrumavam, se limpavam, enfim, tinha um menino que lia em voz alta. No teatro, quando ia fazer um discurso em homenagem à nossa à Conceição, tinha um menino que lia, e esse menino era eu. Então, enfrentar essas situações de se expor, para mim é uma coisa muito, muito comum há muitos anos, né? Desde muito cedo. Mas eu me lembro, por exemplo, lá em Pindamonhangaba, eu estava no teatro, fui fazer um discurso lá, ler um discurso que o padre tinha escrito, e eu estou na frente das cortinas. Né? Quando eu termino de ler, eu li direitinho, foi bem. Quando eu termino de ler, eu não acho o vão da cortina para poder sair de cena. E aí você começa a ficar ansioso, as pessoas começam a rir, você fica mais ansioso ainda. Enfim, essa é uma imagem que me perseguiu durante muito tempo da minha vida. Você está falando em público, falei agora, será que eu vou acertar o vão da cortina para sair? Mas enfim, é difícil. É difícil e é fácil, digamos. Você faz as coisas sem sentir que faz. Mas às vezes você tem dificuldades que você nem entende que são decorrentes disso. Acho que o mais importante é a gente seguir se empurrando, né? No sentido de nunca deixar essa dúvida, esse medo fazer a gente desistir, fazer a gente... Isso. Exato. Respira fundo e vai. A próxima pergunta carrega muita relação com isso que a gente está dizendo. O senhor é uma pessoa de vida pública. O senhor é uma pessoa que o que o senhor faz impacta muito a sociedade. Eu sinto que, no fundo, todo mundo tem essa vontade. Porque, embora algumas pessoas falam que tudo que a gente precisa está dentro da gente, etc., a gente tem duas pernas, a gente tem dois braços, a gente tem boca. Um monte de coisas voltadas a gente explorar o mundo, se comunicar. E pela natureza mesmo. É claro que a gente vai querer se expandir, se perpetuar,
Mas tem algumas pessoas que, às vezes, elas até pensam que são traços da personalidade delas, mas pode ser uma questão de medo. E ao invés de elas se expandirem, elas se retraem. Se tem alguém que, no fundo, quer fazer isso, quer crescer, quer fazer a diferença, quer impactar o mundo, mas a pessoa tem medo e por isso ela se recolhe, se o senhor tivesse que dizer uma frase para ela, qual frase seria? Segura na mão de Deus e vai. Primeiro assim, nem sempre você tem a clareza de que o que você fala ou o que você faz impacta de verdade as pessoas. Às vezes você exagera nessa leitura e às vezes você não tem a dimensão. Agora, esse medo sempre tem, né? E é muito ligado às pessoas, o que elas vão pensar de você, mas eu acho que esse cara que você está falando aí é mais a cobrança pessoal dele mesmo. Sim. É como é que ele se sente, se ele foi capaz de dar conta daquilo que ele imaginava que era capaz de fazer ou não, né? Às vezes é como se uma voz ficasse internalizada, sabe, dentro da gente. Em algum momento, as demandas da vida do senhor pareceram ser demais para si? E, se sim, quando e como o senhor lidou com isso? Quando era prefeito. Quando era prefeito, teve momentos que eu falava, eu não vou dar conta. Que era uma pressão danada. Tanto é que eu acho que eu tive uma dificuldade de me recuperar depois de ser prefeito. Eu sei, é uma sensação minha. Eu nunca trabalhei isso em terapia ou coisa parecida, mas era uma sensação que eu tinha. Eu me lembro, por exemplo, de você. Eu era prefeito de uma cidade que era um fundo de vale. Então, vez por outra, dava enchente, enchia de água. Eu me lembro de você estar à noite em casa e se acordar com um trovão, para você pensar: vai chover, vai deslizar morro, vai encher as várzeas, pessoas vão morrer. Sabe? O que eu vou fazer? Porque não está na minha governabilidade lidar com isso, né? Evitar que isso aconteça. Esse período foi um período assim, de você ter a sensação de que não vai conseguir lidar com as coisas. Eu não sei nem se foi o período mais difícil. Ter sido secretário de governo em Santo André foi também muito difícil, especialmente num período. Ter dirigido a CEAGESP, também numa parte daquele tempo, também foi difícil. Você lidar com coisas que aparentemente eram muito maiores que você. Mas o momento que eu achei que eu fiquei mais, que eu senti mais foi a experiência de prefeito. Eu conversei com o secretário de Habitação de Mauá ontem, com o Fernando Pinelli, e ele tinha, antes de ser secretário de Habitação, era, eu não lembro exatamente qual a expressão que ele usou, mas o serviço que ele tinha seria basicamente como se fosse a zeladoria urbana. Tem uma série. Isso. E ele contou, né, o tipo de demanda que tem, é 24 horas por dia, e imagino que prefeito é isso, mas com uma caneta ainda maior e com ainda mais responsabilidade. Primeiro, eu era vereador de oposição. Em 17 vereadores, eu era o único de oposição. Eu fiz um mandato onde eu não consegui carpir uma rua. O prefeito não atendia nenhum pedido meu. No entanto, eu me elegi prefeito na sequência. Eu me elegi prefeito só com 20% dos votos. A Câmara, de 17 vereadores, 5 foram eleitos na minha coligação e um só do meu partido, que saiu logo em seguida. O município era um município de 120, 130 mil habitantes, um orçamento pequeno, algo em torno de 6 milhões de dólares. Se você atualizar isso, se você converter isso, você vai ter alguma coisa com menos de 50 milhões. É verdade que naquele momento as atribuições do município de uma prefeitura eram menores do que elas são hoje. Mas você tinha uma situação de, já falei que é um fundo de vale, uma região, uma cidade muito pouco urbanizada, uma população de baixa renda, um município de pequena arrecadação e, do ponto de vista da governabilidade, muito difícil pela situação da sua relação com a Câmara. Eu tinha, que idade você tem? 28. Eu tinha 31 anos. Nossa, é amanhã quase. Foi um perrengue, foi difícil. O Fernando falou da coisa do dia a dia. Eu tinha uma dificuldade com o meu partido, por exemplo. O meu partido sempre achou,
O fundamental do gestor público é trabalhar nas áreas sociais, educação, serviço social e saúde. A realidade lá me levou para trabalhar em infraestrutura. Por quê? Porque você imagina uma cidade onde você tem que sair de casa para uma cidade dormitório, você vai pegar o ônibus lá no seu bairro, vai descer no centro da cidade, vai pegar um trem para chegar na capital, na Barra Funda, na Luz ou no Brás, e pegar um outro ônibus, na época não tinha metrô, para ir para o trabalho. E você vai ter que sair de casa com um sapato no pé e outro dentro de um saquinho plástico, porque você vai andar por uma rua cheia de barro. Quando você chegar no seu serviço, você vai ter que trocar para poder... Então, assim, ó, só não imagina que seja prioridade asfaltar uma rua ou pavimentar uma rua com paralelepípedo, quem nunca pisou no barro. Ou quem nunca, no caso de uma mulher, né, naquele momento mais do que hoje até, quem nunca pendurou uma roupa no varal e depois teve que lavar de novo por causa da poeira. Então, a pressão por urbanizar era muito grande e era um serviço muito caro de se fazer. Uma vez eu fui para Minas Gerais, numa cidade onde um prefeito do PT também era prefeito. Curiosamente, era a cidade onde minha avó tinha nascido. Eu fui conversando um daqueles dias, eu falei, puta que pariu, eu não vou conseguir asfaltar uma rua, porque é caro, porque não tem dinheiro e tal. E eu estou conversando com o meu secretário de obras, que já eu tinha 31 e ele já tinha uns 54. Eu falei, por que é tão caro o asfalto? Aí ele começou a me explicar, não, porque você tem que preparar a rua, para isso você usa uma máquina, assim assado, depois você tem que trocar o solo, tirar uma terra mais pissarrenta para um solo mais argiloso, aí você tem que compactar, você tem que fazer várias camadas de pedra graduada, maior, menor e tal, intermear com pó de piche, não, com piche, né, como chama, um outro nome que eu já vou lembrar já. Aí depois você tem que colocar uma capa. Então, a capa é muito cara, porque é uma mistura de pedrisco com pó de pedra, com esse material, piche, e é uma máquina que é uma vibroescavadora, tal. Onde eu vou arrumar essa máquina aí, como é que eu vou fazer? Aí eu perguntei, quanto tempo que faz asfalto? Faz uns, sei lá, uns 80 anos, 100 anos esse asfalto. E sempre foi desse jeito? Falou, não, antes de inventar essa máquina, você fazia isso na mão. Falei, então, e se a gente fizer na mão? Dá para fazer. Aí ele explicou como é que faz. Falei, e as pedras, como é que nós vamos comprar? Aí eu falei, vou pedir para o povo. Falei, como assim? Ele falou, vou lá na rua, você vai dizer para mim quanta pedra corresponde a cada testada do morador, eu vou lá e vou pedir para ele. Ele falou, você está brincando? Eu falei, não. Tem outro jeito? Ele falou, não, vamos experimentar. Aí eu fui. Rua por rua, explicava tudo isso que eu falei para você, na época eu estava mais coisas na minha cabeça, e falava, ó, vocês querem fazer, tem que comprar pedra. O cara lá falou, espera aí, eu falei, tá de brincadeira, querido. Você quer que eu compre a pedra para você asfaltar a rua? Já no máximo imposto que eu pago? Aí eu fiquei o ano inteiro fazendo essas reuniões, até que um dia uma rua, uma mulher foi lá na prefeitura e falou assim, prefeito, tô vendo que não vai sair nada mesmo, eu topo, nós vamos fazer lá. Aí eu fiz a relação, ela comprou as pedras, a gente asfaltou a rua. E até é interessante porque quando você termina o asfalto desse jeito aí, chama penetração invertida, ele não fica preto, ele fica branco, porque em cima tem um pó de pedra. Aí conforme vai passando o carro, vai chovendo, vai incorporando e aquele piche, né, ele vai subindo e vai ficando preto. Ele fica rugoso, não fica liso como o asfalto que você conhece, né? Mas, enfim, aí deu certo naquela rua, eu comecei a pegar as pessoas das ruas onde eu fiz reunião e levava lá para ver. Elas começaram a se interessar e a comprar as pedras. Aí 1, 2, 10, 20, 30 ruas, eu não dava mais conta de controlar, eu chamava um vereador, que era de oposição, e falava, lá no teu pedaço, onde você mora, eles estão fazendo mutirão. Você não quer coordenar lá? Quero. Outro. De repente, eu que tinha minoria na Câmara, passei a ter maioria. Eu que não tinha capacidade nenhuma de produzir infraestrutura, passei a ter. Eu que tinha uma relação difícil com o povo, fui eleito com 20% dos votos, passei a ter uma relação, então acabou sendo um processo interessante. Mas mesmo assim, tinha coisas, como enchente, por exemplo, que você não tem como lidar. Sim, conforme o senhor estava falando isso, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esse trabalho da urbanização, de asfaltar, foi conciliado com todo o resto da administração municipal. O senhor também tinha a responsabilidade. Então, isso deu um trabalhão, mas foi feito junto com muitas outras coisas e muitas outras demandas.
E é justo isso que torna impressionante, assim, o senhor conseguir manter um projeto como esse, que leva tempo para ser feito, e não se perder conforme, porque com certeza teve episódios, né, que te chamaram a atenção, teve alguma outra área que acabou sendo prioritária, mas o senhor conseguiu, mesmo assim, manter o foco e encerrar isso. Até porque uma coisa leva à outra. Menos do que o que você estava fazendo, o importante era como você estava fazendo. O fato de você chamar as pessoas a participarem, a assumir responsabilidades por aquilo, tornava aquilo mais interessante. E aquilo era replicado nas outras áreas. Entendeu? Na parte, as pessoas se sentiam mais à vontade para dar palpites. Sim, e elas se engajavam. Isso. O engajamento delas acabou sendo maior por conta disso. Eu imagino que deve ser o melhor jeito de governar, né? Quando as pessoas elas estão naquela pequena esfera do que elas conseguem fazer, do que elas conseguem ter, se elas estão engajadas, é muito mais fácil do que se só pedem, né, na eleição e depois te cobram, mas não participam tanto desse processo, né? Bom, eu já vivi bastante para aprender a fazer julgamentos. Eu não sei se é a melhor maneira. Foi uma maneira, a maneira que a gente encontrou. Outros encontram outras maneiras que têm sucesso também, né? Do ponto de vista da relação com a população, vale sempre lembrar que o mesmo povo que recebeu Cristo com ramos de oliveira escolheu Barrabás uma semana depois, né? Sim. Então, assim, essa é uma coisa também. Você não pode se entusiasmar muito com as coisas, assim como não pode se desanimar muito com as coisas. É uma boa anotação, isso do que ocorreu com Jesus, porque de fato as pessoas mudam a opinião delas e acabam se movendo, e isso está muito fora do seu controle. E o que o senhor consegue fazer é focar em fazer o seu trabalho da melhor forma, atender as suas responsabilidades, atender a sua consciência. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, tem algum hábito de organização ou de rotina que o senhor mantém desde quando o senhor era estudante até hoje? Hábito. Hábito. Eu sou uma pessoa muito desorganizada. Muito desorganizada. Eu procuro me organizar, mas eu não sei. O que eu diria, que eu aprendi, mas aí não é, aprendi ao longo do caminho, é uma maneira de planejar de forma coletiva, de trabalhar de forma coletiva. Mas eu não sei se isso é uma coisa que vem da adolescência, da infância, não sei. Pode ser também, pode ser essa coisa do seminário, possa ter me dado um pouco essa noção, mas eu acho que foi uma coisa que eu fui aprimorando ao longo da vida. Coletiva, o senhor diz como? De quando o senhor faz os projetos, sempre tem alguém junto? Coletiva é, por exemplo, quero engajar a juventude no mandato. Gabinete, senta aqui comigo. Como que a gente faz isso? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Vamos discutir, vamos debater, vamos botar no papel. Legal, é isso aqui? É. Então, peraí, deixa eu chamar o pessoal lá do bairro tal, vou mostrar isso que nós produzimos para ver o que eles acham. Submeter para um monte de gente o debate e depois tirar uma linha que seja média, comum com todo mundo e operar, chamando todo mundo que participou do debate para planejar, para ajudar a operar. De forma que ela se aproprie daquilo, não seja uma ordem minha, uma coisa que eu tirei da minha cabeça, mas que ela tenha ajudado a construir. Isso é o coletivo na minha leitura. É uma forma melhor, né? Porque vários acabam pegando a responsabilidade. Porque o senhor diz que é desorganizado, mas desorganizado mesmo, eu acredito que é meio impossível, né? Porque para o senhor ter conseguido fazer tudo o que o senhor fez, o senhor talvez seja, que nem eu brinco, uma organização mais livre. Eu tenho uma certa dificuldade em estabelecer uma rotina, vou estudar tantas horas. Mas eu faço as coisas de um jeito que acaba vindo o resultado. Então a gente se organiza, a gente só não se organiza de um jeito tão cartesiano, né? Talvez seja algo mais no sentimento. É, exato. É algo que vai acontecendo mais da ação do que da fala ou do pensamento. Mas quando a gente tem trabalhos coletivos, né, e a gente engaja mais gente, parece ser uma boa forma. Eu acho que é mais ou menos como você falar, ou como você... O que eu vou dizer para você? A minha vida toda, eu nasci, minha mãe e meu pai eram funcionários do Hospital do Juqueri. Então, logo que eu nasci, eu fui para a creche do Hospital do Juqueri. Depois eu fui para o parque infantil do Hospital do Juqueri. Depois eu fui para o seminário. A vida era sempre em grupo. E sempre regrada. Você tem hora para isso, hora para aquilo, hora. Tem que ficar em silêncio, tem que fazer... E com um monte de gente igual a você ali. Você tem que construir as coisas junto com as pessoas.
Então, acho que essa coisa do desorganizado que eu te falo, talvez seja uma sensação minha, mas que talvez na prática tenha me levado a ter um senso de organização com as coisas. Mas eu não sou esse cara, por exemplo, aí que faz, eu vou ler tantas horas por dia. Minha vida não funciona assim. Acaba funcionando assim porque todo dia, 7 horas da manhã, está um cara lá me esperando para fazer atividade física, certo? Aqui todo dia, sei lá, 10 horas, tem alguém aí me esperando para fazer tal coisa. Se eu não chegar depois da meia-noite em casa, a mulher vai ficar puta comigo. Então você acaba tendo... A vida vai te organizando, né? Mais do que a gente organizando a vida, eu diria. Se tivesse uma pessoa que não sabe muito bem com o que sonhar, ela não consegue ter uma meta, assim, não tem nada que faz muito sentido para ela, o que o senhor diria para essa pessoa? Eu acho que todo mundo se sente assim poucas vezes. Mas acho que, olha, o que tem que fazer é o seguinte, tem que levar a vida de forma mais leve. Quase que Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida te levar. Mas se você for levar com... quase, porque eu diria, não é bem isso, não dá pra vida te levar. Você tem que ter algum senso, algum norte, né? Senão... Mas se você estiver mais leve, se você não ficar zangado com as coisas, se você entender que as coisas se resolvem, se você entender que se você não ficar com negativismo é melhor para você e melhor a sua relação com o mundo, não sei em que, mas tem que ter. Talvez em si próprio. Tem que acreditar. No quê? Isso. Não sei, mas tem que acreditar. Acho que é isso. Tem que ter fé e um pouco de esperança. Olha aí, tá vendo? Acho que as religiões, de alguma forma, têm essa mensagem em todas elas. Né? Todas têm esse ponto em comum, né? Isso que é... E o amor, né? Se relacionar com as pessoas de uma forma caridosa, generosa. Algo que traz sentido e uma força que move a gente também. Se você, tem pessoas que têm muita noção de se aproveitar, né? Do ambiente, das demais pessoas. Né? O que você vai fazer com aquilo depois? Exato. Não é um fim, né? Se a pessoa só pensa em si, você conseguiu tudo isso, mas para quê? Agora, quando você ama alguém, quando você tem vínculos, o para quê é bem claro. Você olha para sua esposa, olha para seus filhos, tá ali o para quê. Acho que é isso. Tem um aluno que quer carreira pública, ele diz para o senhor que ele não consegue trabalhar, conciliar os trabalhos e o estudo. O que o senhor diria para ele? Não consegue. Vai que dá, vai sim. Eu fiz meu mestrado, por exemplo, muito trabalhando. Tentando organizar coisas. Ainda faço muito isso. Senta aí, vai. Tal tema, vai discutindo aí que eu vou vendo outra coisa aqui, me entender. Dá. Só querer, tiver vontade de fazer, você faz. Quando eu estudei para escrevente, eu estudava em literalmente todo lugar. Eu não deixei de sair, eu fui com a minha família para Campos do Jordão, fui conhecer o Hop Harry. Mas era aquilo, você ia ficar 1 hora na fila do brinquedo, 1 hora dá para ler todos os incisos do resto, entendeu? 1 hora dá para você fazer bastante coisa. E eu fazia isso no carro, né? No trem, no ônibus. Quando a gente fala para nós mesmos que não dá, aí que acaba não dando, porque a gente não acredita, então a gente não faz o que é necessário. Se você acha que não dá para fazer, você não faz porque você não quer fazer. Exatamente. Eu entrevistei também um padre, nessa sequência de entrevistas, é um padre que também é capelão. Então ele lidou muito com a parte da angústia das pessoas e da angústia estressante, né, dos profissionais da saúde na prática mesmo. E ele disse que a palavra fé, ela significa obediência. Então, quando você tem fé em alguma coisa, tem fé em algum objetivo seu, você age como se aquilo fosse estar na realidade. Você não tem garantia, o mundo nunca te dá garantia. Mas você faz de si e da sua ação a garantia de que aquilo vai acontecer. É isso. Quem é que tem garantia de que coisa? Né? Nada. É uma ilusão. Mas falando dessa questão da dificuldade de conciliar, algo que pesa bastante é que o mundo é muito desigual. Como o mundo é muito desigual, algumas pessoas têm rotinas mais extenuantes, já nascem com mais responsabilidades desde cedo. E não é nenhuma desculpa, é uma explicação válida, né? Você vê a desigualdade, vê que os outros
partem de um ponto melhor, mas como que você faz para você não se desmotivar? É claro que uma dimensão coletiva, transformar as coisas é importante, mas enquanto o mundo não se torna mais igual, como que você lida com esse sentimento de injustiça, esse sentimento que as coisas são mais difíceis para ti, mas isso não te desanima, isso te empurra ainda mais a buscar os seus sonhos? Eu acho que tem muita coisa do sonho, né? O que você entende que é a sua realização? Se a sua realização for ser o maior milionário do mundo, sua chance de se frustrar é enorme, correto? Agora, se o seu sonho for viver uma vida tranquila, uma boa relação com as coisas, com as diferentes vidas, com as pessoas, você consegue. E consegue até com alguma facilidade. O senhor começou no jornal impresso e hoje o senhor vive num mundo de vídeos de 30 segundos no celular. Né? Aquele conteúdo short form, os reels que as pessoas ficam rolando. O que a educação ganhou e perdeu com essa mudança? A educação, eu não saberia dizer para você, não. Eu acho só que a gente não pode abandonar algumas coisas, né? Por exemplo, a comunicação visual que você tem, a agilidade que você tem na comunicação visual hoje não pode substituir o que você ganha numa leitura de um texto, por exemplo. Ela não substitui. Você não pode achar que substitui. As coisas se complementam, abrem outras possibilidades, mas substitui o que você já faz antes. É muito delicioso você ler um romance. Né? Não dá para imaginar que você vai ver um audiovisual ali ligeiro e. Um romance escrito não é melhor do que um filme ou uma série, mas é diferente. Te dá oportunidades de experienciar outras sensações, de absorver outros conteúdos, digamos assim. Agora, eu não sei, a questão da educação, não sei te dizer. Agora, posso te falar que na comunicação não mudou muito. Mentira continuamente, certo? Falsas narrativas continuam aí, em linguagem diferente, mas não mudou muito, não. Fake news, né? Fake news continua aí, mas não foi invenção da internet. Fake news tem desde Roma. Se o senhor pudesse dar uma palavra simples para quem se sente sobrecarregado com os estudos, com o trabalho e com os afazeres domésticos, qual seria? Não fique parado por estudar, trabalhar, fazer os afazeres domésticos. Faça tudo isso, mas de forma leve. Leve, sem se matar. As coisas vão acontecer e você vai dar conta de tudo isso. Pode ter certeza. Ter leveza, fé e esperança. Né? Isso. E amor, né? E amor. E amor. E ter pelo que, aquele pelo que te explica por que você faz tudo. Isso, pelo que e por quem também. Porque a gente vive para os outros. Sim. A gente vive para os outros, não tem? O jeito que a gente trata os outros, a preocupação que a gente tem com os outros, se a gente tivesse consigo mesmo, era outra. Preocupação eu digo no sentido bom, né? A gente ia se gostar. Bom, é isso. Essa foi a entrevista com o deputado Mauricy, do Partido dos Trabalhadores. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a experiência dele. Ele também, em alguns momentos, pegou o papel de entrevistador, me fez algumas perguntas, que tenho aprendido com a minha também. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Giovanni. Valeu, Rafa. Valeu, Renan. Os meses o padre conselheiro ia ter estudo, o estudo era aquela sala grande, não era uma sala de aula, a sala de aula era menor, mas era uma sala grande onde você ficava estudando, você ficava lá em silêncio, alguns lendo, alguns rabiscando, alguns jogando papelzinho no outro, enfim. E ele ia até lá e ele fazia leitura de notas de comportamento. Chamava a Júlia levantava, ele fazia um comentário sobre o comportamento dela e dava uma nota. A nota menor era 6, a maior era 10. E o padre conselheiro, nesse momento, era um professor de latim também. E ele era duro, né? E um dia lá ele foi ler a minha nota,
falou, me esculachou, falou um montão, depois ele falou nota 6, ele falou algum comentário? Aí como ele era professor de latim, eu repeti uma frase que ele me ensinou, uma frase de Catão, que dizia assim, até quando Catilina vai ficar abusando da nossa paciência? Eu falei em latim isso para ele, eu substituí o Catilina por Padre Lima. Perigoso. A molecada riu pra caramba e ele ficou puto, né? É que além de tocar na ferida, o senhor ainda fez isso de forma classuda, né? No latim. Foi aquele no latim. tapa com luva de pelica. Padre Lima. Mas é aquilo, ele ficou na mente, né? O senhor conseguiu levar com aquela situação algo pra sua vida, né? E eu acho que isso é importante. Sem dúvida, foi importante. Para mim foi muito importante. Bom, voltando ao local.